Muito bem, a gente vai então fazer o nosso estudo do nosso livro Vinha de Luz. Hoje nós vamos estudar o texto de número... Deixa eu pegar aqui direitinho a referência correta. Número 165, assim como é o título do nosso texto. E a análise que a gente vai fazer hoje, o estudo, né, as reflexões que a gente vai trabalhar, em cima das quais a gente vai trabalhar hoje, trata exatamente da personalidade de Jesus. E essa mensagem que nós ouvimos aqui por último, né, eu coloquei intencionalmente para a gente poder direcionar o nosso pensamento nesse caminho, nessa direção. E nós vamos tentar fazer conversar um pouquinho sobre esse espírito que esteve entre nós, tentando de alguma forma compreendê-lo, né, respeitá-lo também, evitando aquela postura de idolatria, como normalmente a gente vê no nosso mundo hoje. Tá, vai com Deus, professor, até mais. Como a gente vê no nosso mundo hoje, dentro das religiões tradicionais, que se conduzem muito mais por essa postura de idolatria do que de compreensão, de respeito por aquilo que ele é e pelo trabalho que ele realizou. O texto nosso hoje, que Emmanuel separa, vem do livro de João, capítulo 20, versículo 21, e vem daquela passagem em que há a descrição da ressurreição de Jesus, quando ele se encontrava dentro daquela caverna, e ali então Maria Madalena foi até lá e encontrou aquela pedra que ficava na porta aberta, os lençóis soltos no chão e o corpo de Jesus desaparecido. Então, dentro dessa passagem, quando ele então volta, e ela chorando, né, pedindo para que, perguntando onde ele se encontrava, que ela gostaria de ir até lá buscá-lo, aí então ele conversa com ela e pede para que ela vá avisar todos os discípulos que ele tinha voltado e que ele ainda não tinha ido em direção a Deus, em direção ao Pai. E nessa passagem ele diz para eles, né, que assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E em cima dessa frase, né, nós temos uma reflexão interessante, porque mostra o caminho, esse percurso percorrido por Jesus, que é entendido como uma entidade da esfera crística, né, que seria dos espíritos puros. E quando a gente fala em Cristo, ele não é um nome, ele é um adjetivo, ele é uma qualidade desse espírito. E tantos Cristos estão por aí espalhados pelo universo, fazendo trabalhos semelhantes, estimulando a evolução de mundos como o nosso, de espíritos comuns, de espíritos ainda nessa condição de ignorância, de apego, de materialidade, né, com relação aos interesses do mundo físico. E aí então esses espíritos vêm até nós, nos mostrando uma direção, nos levando para uma conduta diferente dessa que nós costumamos ter no nosso cotidiano. E a partir dele vem então aqueles que são os multiplicadores, aqueles que são os continuadores desse trabalho, que são exatamente os seguidores da filosofia que foi trazida por ele. E quando eu li essa passagem, a gente vai ler em seguida, só para poder compreender um pouquinho a análise de Emmanuel, a gente pode imaginar assim, essa é uma daquelas viagens que eu costumo fazer, quando a gente analisa a história do nosso mundo, todo o mecanismo evolutivo que vem sendo aplicado para que a gente possa se transformar, o envio de um mensageiro dessas esferas altamente superiores, como foi o caso de Jesus, quais são os planejamentos que foram feitos, quais são as propostas e quais as expectativas
que eles alimentavam com relação ao trabalho que deveria ser realizado. E então nós podemos imaginar, ainda que utilizando a nossa mais profunda criatividade para tentar imaginar como é a vida desses espíritos puros e da forma como eles conversam, das ideias que eles trocam entre si. E aí então o espírito se propõe a se responsabilizar por um mundo como o nosso. Então a gente pode imaginar um espírito responsável por um mundo, né? Não entendi, Armando. Então um espírito responsável por um mundo como o nosso, de transformar bilhões de pessoas. Quando a gente fala em bilhões, a gente lembra sempre que na época de Jesus, embora pouca gente estivesse encarnada entre nós, muitos espíritos, muitos espíritos estavam presentes aqui nessa nossa esfera, mesmo que desencarnados, ligados, conectados aqui com esse mundo, né? Então veio para cá, já imaginando todas as fases evolutivas, porque esses espíritos puros são aqueles espíritos que já vivenciaram experiências das mais diversas, não apenas observando e direcionando essas experiências, mas vivenciando também, já que ele é um espírito que nasceu na mesma condição que nossa, ele veio da mesma condição que a nossa, dessa condição de ignorância, e foi passando por todos os processos evolutivos para poder chegar no nível em que chegou. E aí então ele olhava para cá e dizia, bom, nós vamos ter que fazer um trabalho mais direto, mais objetivo, reencarnando entre esses irmãos ainda nessa condição infantil de desenvolvimento espiritual. E aí então ele se preparava para vir até aqui. E aí então, dentro da sua sabedoria, ele já começava a imaginar quais seriam as dificuldades enfrentadas. Dificuldades não, quais seriam as experiências que ele teria que vivenciar entre nós, não para que ele pudesse se desenvolver, mas para que ele pudesse mostrar que através dessas experiências ele poderia crescer e ele poderia vencer e transformar também. E nós, como observadores desse espírito, né, analisando tudo aquilo que ele fez, nós aprenderíamos, através das experiências que ele trouxe para nós, nós aprenderíamos e cresceríamos seguindo essa mesma trajetória. E aí então, naquele passado de 2000 anos, quando a gente começa a estudar a história antiga, imaginando os conflitos políticos, imaginando a cultura da época, as condutas misturadas com escravidão, misturadas com luxúria, misturadas com guerras. E aí então o espírito decidiu reencarnar naquele meio para que pudesse provocar um choque, não um choque material, mas um choque moral, em que todas as pessoas ficariam impressionadas e a partir dessa grande impressão começariam a modificar o seu modo de viver. Essa passagem aqui de Emmanuel fala mais ou menos como foi a presença de Jesus entre nós, né? E eu fico imaginando assim que todos esses emissários que chegam do mundo espiritual para fazer com que esses mundos se transformem, quando eles voltam então para essa dimensão própria deles, né, a gente fica imaginando quantos mundos hoje tem esses Cristos encarnados. E quando a gente fala em Cristo, em esferas crísticas, né, a palavra Cristo e todas as derivadas dela, a forma como nossa sociedade hoje, como as escolas filosóficas e até mesmo religiosas entendem o significado dessas palavras, né? Alguns chamam de grandes avatares, outros chamam de deuses encarnados, outros chamam de salvadores, cada um com seu entendimento. E a doutrina espírita, nos mostrando essa linha de desenvolvimento do espírito, a gente entende Jesus como um espírito com a mesma natureza que a nossa, mas certamente com um nível evolutivo
muito superior, mas é um espírito como nós. Então a gente começa a olhar muito mais com respeito do que como idolatria, como eu disse lá naquele início. As pessoas choram, as pessoas se ajoelham, as pessoas idolatram, e nós aprendemos a respeitar. E esse respeito vem exatamente porque nós compreendemos a mensagem que ele quer transmitir, e é esse respeito que faz com que a gente também queira alcançar as mesmas conquistas e também realizar o mesmo trabalho. Daí então que nós vemos hoje o pensamento de certa forma unânime entre nós espíritas, que buscamos uma transformação moral, que buscamos a aplicação dessas transformações através do trabalho que a gente abraça, através dos nossos estudos. Então nós praticamos as nossas ações caritativas, nós buscamos o estudo e a compreensão exatamente para seguir esse modelo. Quando no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que Jesus pode ser considerado como modelo e guia da humanidade, nós felizmente conseguimos fazer com que realmente ele seja um guia, porque nós estamos ali atrás seguindo os mesmos passos, e nós modificamos aquela ideia de que existe um pastor e o restante é composto de ovelhas, e essas ovelhas jamais conseguirão se transformar em pastoras. Elas esperam ser salvas, mas elas não se veem capazes também de proporcionar a salvação. E essa própria palavra, salvação, ela tem uma carga dogmática muito pesada, uma carga dogmática muito grande, porque mostra sempre aquela ideia da perdição, aquela ideia de que você depende de alguém para poder sair daquela condição, de que se você não for salvo você está perdido para tudo sempre. Então ela está ligada numa ideia mística muito forte, de condenação eterna, de salvação eterna, de ociosidade e tudo mais. E nós conseguimos modificar isso com esse nosso entendimento. Quando nós falamos que o Espiritismo é uma doutrina que tem bases cristãs, que tem a base nos ensinamentos morais de Jesus, não é apenas nos ensinamentos que a gente se espelha, mas é na conduta do homem que esteve entre nós, do Espírito que esteve encarnado entre nós. E então a gente vê Jesus como uma referência, é aquele professor que se encontra na frente de uma sala de aula, é aquele palestrante que se encontra na frente de um auditório, é aquele líder de uma equipe de trabalho que age em benefício daqueles que se encontram numa condição mais difícil. Então conseguimos modificar o nosso modo de pensar, de imaginar Jesus com aquela auréola na cabeça, com aquela roupa branca. A gente imagina Jesus vestido de uma roupa de trabalho mesmo, colocando a mão na massa para trabalhar e chamando a nossa atenção: vem trabalhar você também porque você precisa. E aí, então a gente ombreia com esse espírito, sabendo que aquilo que ele faz é o certo e nós podemos fazer igual, ainda apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades. E ele, quando esteve entre nós, naquela época, encarnado, ele teve que se submeter a todas as dificuldades daquele momento, daquele período, como ele poderia enfrentar todas as dificuldades nos tempos de hoje. Embora a intensidade das dificuldades tenha diminuído de lá para cá, porque nós nos tornamos mais civilizados, apesar do que ainda a gente observa, né? Quando se falava, por exemplo, quando se liga a televisão e nós comentamos, né, e vemos um assassinato que aconteceu na televisão, vemos um conflito de uma guerra civil dentro de um país, a gente ainda fica chocado com todos esses transtornos, com pessoas passando fome, com dificuldades, com situações, com calamidades naturais que afligem a humanidade. Naquela época, só para a gente poder ter uma ideia de como as coisas se desenvolviam, basta a gente lembrar, para quem gosta de filmes, assistir ao filme Gladiador, por exemplo, que mostra a história do exército romano conquistando terras na Europa. Logo naquele comecinho do filme a gente vê aquelas batalhas, né, dos romanos contra os germanos, que eram considerados bárbaros e tudo mais. Aquilo era comum, aquilo era diário.
Era um império secular que vivia em função dessas conquistas naquele patamar, naquele nível. E todas as pessoas que eram derrotadas se tornavam escravas. E então Jesus nasce exatamente nesse contexto, para poder mostrar para as pessoas uma história diferente, um meio de vida diferente. E ele tinha que nascer não entre aqueles que eram os nobres, porque os nobres já estavam, digamos assim, fartos daquela ideia de superioridade. E era uma superioridade ilusória. E nesse caso não adianta você dizer para ele, olha, deixa tudo que você conquistou para trás e vem viver uma vida humilde, imaginando aqueles palacetes romanos, com pilastras de mármore, com pisos de mármore, com aqueles escravos abanando as pessoas, aquelas mulheres nobres, aqueles homens também, todos eles vivendo aquela vida de futilidades, aquela vida de luxúria, simplesmente deixando o tempo passar. Não é ali que se tinha que aplicar o ensinamento moral, porque ali não teria efeito. Ali seria um campo que não teria nenhuma possibilidade de fertilidade, porque ninguém gostaria de abrir mão daquele luxo todo para poder viver uma vida humilde. A moralidade não interessava, o que interessava era o poder. Então era necessário transformar a mente das pessoas que tinham possibilidade de aceitar esse novo pensamento. Né? Pessoal, me dá um aqui na área de texto, vocês estão quietinhos aí, não sei se vocês estão me ouvindo. Ok, né? Tá bom. Não é todo mundo quietinho assim, eu estou preocupado. Falei, será que eu estou falando sozinho? Mas vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Porque eu não estou aqui dando aula para vocês, eu estou falando aquilo para vocês o que eu penso, qual é o cenário que vem aqui na minha cabeça, qual é a forma como eu fico imaginando como as coisas aconteceram, né? Se vocês estão acompanhando, está ótimo, né? Porque vocês estão fazendo essa viagem comigo. Que aí de repente vocês encontram também ali alguma coisa que seja interessante. Então ele via naquela época aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas simples que eram escravizadas, aquelas pessoas que não tinham perspectiva nenhuma. Não tinham perspectiva simplesmente porque elas viviam oprimidas por um poder maior, um poder superior. E a gente fala de um poder humano do Império Romano naquele período. E aquelas pessoas se perguntavam assim, eu fico imaginando, por que a gente existe? Qual é o sentido dessa vida em que a gente não tem liberdade? Qual é o sentido dessa vida em que a gente não pode fazer absolutamente nada sem que tenha autorização? O que nós podemos fazer da nossa vida para que ela seja diferente? E aí então essa ansiedade que elas tinham de se perguntarem exatamente que futuro diferente elas poderiam ter, que tipo de atitude elas poderiam ter naquele momento para fazer com que elas alcançassem algo diferente daquilo que elas vivenciavam. Essa vontade de viver de um modo diferente era o primeiro sinal de que aquelas mentes estavam abertas para receber novas ideias. Diferente, por exemplo, daqueles que eram os poderosos, que eles não perguntavam qual é o sentido da vida deles. Eles queriam mais, queriam abraçar, queriam conquistar, queriam tomar, eles queriam fazer do jeito que eles gostariam. Então ali era um pensamento fechado dentro das suas próprias ambições. Estavam cegos dentro dos seus próprios interesses. Enquanto que aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas simples, se perguntavam o tempo todo o que nós poderíamos ter mais de diferente na nossa vida. Então a gente começa a perceber que esse campo fértil era aquela terra fértil, simplesmente precisando ser arada, precisando ser preparada e depois semeada, porque ela estava pronta para dar os seus frutos. E aí então Jesus nasceu no meio delas. Só que entre esses, ao mesmo tempo em que eles eram sedentos dessas perguntas, eles ainda viviam aquele embrutecimento, que era natural, porque quando você sofre uma opressão, é natural que você reaja. Toda pessoa que é reprimida, ela reage de um modo agressivo. E era exatamente aquilo que as pessoas viviam. Já que nós temos pouco, quem pode mais chora menos, né? E aí então começavam as suas manifestações. Então nós tínhamos ali os ladrões, nós tínhamos as prostitutas, nós tínhamos os políticos, nós tínhamos os comerciantes. Nada de diferente do que a gente tem hoje, se nós pensarmos bem. A única coisa que mudou de lá para cá, como eu disse para vocês, foi a intensidade da forma como as coisas aconteciam.
mas elas continuam acontecendo. Então a característica do nosso mundo, de um mundo de provas e expiações, de um mundo com toda essa limitação de entendimento dos espíritos que aqui vivem, encarnados e desencarnados, já que naquela época também os desencarnados influenciavam, os desencarnados também obsediavam. Era um processo natural dessa relação do mundo físico com o mundo espiritual. Então a única coisa que mudou foi a intensidade da forma como as coisas aconteciam e alguns comportamentos que foram mais contidos, como por exemplo nos crimes, nas guerras, nos conflitos. Então Jesus nasceu naquele meio. E aqui então entra essa passagem de Emmanuel que ele traz nesse texto para nós, quando ele diz assim, então naquele momento, como eu comentei com vocês, foi aquela passagem em que Jesus teve a ressurreição, vivenciou a ressurreição, e então ele reencontrou com os seus discípulos. Mais uma vez, quando se fala em ressurreição, aquela história que foi contada, a gente não pode levar muito ao pé da letra, de dizer simplesmente que as coisas aconteceram daquela forma porque estava escrito, porque como a gente sabe, a história é sempre uma história que é contada de um jeito, pode ser interpretada de outro, pode ser traduzida de outro, as coisas vão se modificando. Mas, no fim das contas, o cenário era exatamente aquele. Ele renasceu dos mortos, dentro daquela visão que, para a doutrina espírita, nada mais foi do que a materialização daquele espírito, e aquelas pessoas que estavam ali entendiam que ele se encontrava presente ali com o seu corpo físico. E aí então foi quando ele disse, assim como meu Pai me enviou, e foi essa frase que me chamou a atenção para essa história, assim como meu Pai me enviou, ou seja, Deus enviou um espírito missionário para fazer um trabalho de transformação nesse mundo que a gente vive hoje. Então ele foi enviado como mensageiro e assumiu realmente as responsabilidades dessa tarefa. Também eu vos envio a vós. Quer dizer, vos envio, a vocês discípulos, a vós, pessoas que vivem aqui nesse mundo. Então, na verdade, são aqueles continuadores desse trabalho. Então, Emmanuel diz o seguinte para nós. Essa passagem, como eu disse para vocês, estará no livro de João, capítulo 20, versículo 21. Então ele diz o seguinte, todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela, deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação, com prece e Jesus no deserto, inspirou-lhe vida frugal e simples, não lhe permitiu o estacionamento nas alegrias artificiais, conduziu-o ao serviço ativo no bem de todos, inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados, enviou-o ao círculo de pecadores contumazes, induziu-o a banquetear-se com as pessoas consideradas de má vida, para que seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia da felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Aqui a gente entra agora na segunda fase desse nosso raciocínio. Nós entendemos quem foi Jesus. Bom dia, pessoal que chegou. Quem foi Jesus? Quais foram os preparativos que tiveram que ser feitos para que ele pudesse reencarnar entre nós? Qual foi o cenário que ele encontrou aqui? Quais foram as dificuldades enfrentadas que já eram previstas pela natureza daquela sociedade, da humanidade de um modo geral? E quais seriam as expectativas
que ele alimentou, não só ele, mas o grupo de espíritos que estavam envolvidos nesse processo, porque dá a impressão de que ele foi o Salvador, e a gente não consegue imaginar a quantidade de espíritos envolvidos nesse trabalho, não apenas de reencarnação, de encarnação desse espírito, mas também daqueles espíritos que continuariam alimentando aquela ideia na mente de tantas e tantas pessoas pelo mundo afora, a partir do momento em que ele era conhecido, para que continuassem realmente a chegar no ponto que nós chegamos hoje, de tê-lo como exemplo. Quem eram os encarnados, quem eram os desencarnados, essa combinação de esforços entre os dois mundos para fazer com que essa mensagem continuasse se perpetuando, e certamente vai continuar, porque a gente não consegue imaginar, por exemplo, pelo menos aqui no nosso mundo ocidental, o dia em que alguém deixará de falar de Jesus, da forma como nós entendemos hoje as religiões. Até mesmo aquelas religiões novas que nascem nesse nosso mundo ocidental são aquelas embasadas dentro desses ensinamentos. Então a gente consegue perceber que ela continua, vai se perpetuar. Talvez daqui a 1000 anos a gente continue falando, talvez a 2000 anos a gente continue falando ainda dessa mensagem. Talvez de um modo diferente, com entendimento, talvez não, certamente de um modo diferente, com entendimento diferente, porque o nosso conhecimento, a nossa capacidade de analisar esses ensinamentos vão se ampliando, vão se aprofundando, e a gente vai conseguir extrair realmente o verdadeiro sentido do que elas queriam expressar. Porque durante muito tempo as religiões se preocupavam em analisar a vida de Jesus como sendo um fato histórico. Tanto é assim que se preocupa muito em estudar onde ele foi, com quem ele foi, quanto tempo durou a viagem, o que eles estavam vestindo, o que aconteceu naquele momento, mas a essência da história não foi absorvida, exatamente por essa limitação. Hoje nós conseguimos fazer uma análise histórica, talvez por uma questão cultural, assim como a gente analisa, por exemplo, quando se estuda Allan Kardec, a gente sabe onde ele viveu, a gente sabe para onde ele viajou, quais foram os relatórios que ele trouxe. Isso é porque é necessário para nós embasar as nossas crenças com conhecimento de fatos também. Mas a gente começa a buscar agora uma análise filosófica daquilo. Tanto que a doutrina se preocupa, como o próprio Allan Kardec trouxe para nós lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a preocupação que se tinha era exatamente estudar o lado moral desses ensinamentos. Não tinha preocupação com história, não tinha preocupação se Jesus nasceu no ano 1 dessa nova era, ou se ele nasceu 3 anos antes, conforme situações astronômicas naquele momento. Quem era imperador de quem foi o traidor, quem fez isso não importa. Isso para nós é interessante para conhecer a história, e isso é uma questão pessoal. Eu posso me interessar por esse assunto, eu pego então o Novo Testamento e começo a fazer leitura, pego a Bíblia e começo a fazer leitura, para conhecer os fatos, para conhecer as origens dessa crença que hoje eu abraço. Mas na verdade a verdadeira essência é entender quais foram as consequências desses fatos. Tá, muito bem, Jesus esteve aqui, foi um fato. Jesus foi perseguido, foi outro fato. Depois ele foi executado, foi outro fato. Muito bem. Mas o que aconteceu? O que isso mudou na vida da humanidade, na história do nosso planeta, através desses fatos? É esse nosso entendimento que vai se aprofundando, que vai se ampliando, conforme a gente vai amadurecendo, percebendo que muito mais importante do que os fatos é a forma como nós vamos compreender e qual exatamente a modificação nas nossas próprias condutas. Quando ele é colocado como um guia e mestre, não é para a gente poder fazer a viagem que ele fez, mas é para a gente se comportar do modo como ele se comportou. E essa é a proposta exatamente dessa transformação espiritual que todos nós buscamos. De lá para cá, então, esses espíritos que trabalhavam com ele, essa legião de espíritos, eu não consigo imaginar a quantidade de espíritos que começavam a inspirar aquelas pessoas, os novos cristãos, aqueles que buscavam esses novos conhecimentos, a formação dessas novas igrejas, lembrando que era necessário na época institucionalizar esse ensinamento. O que significa isso? Fazer com que ele fosse regido por uma instituição que foi exatamente a formação de uma igreja.
que infelizmente ela acabou se distorcendo pelas ambições, pela ignorância dos homens e tudo mais, mas que era natural. Primeiro ela se formaria, depois ela se assentaria, depois ela passaria por todas as atribulações necessárias e depois ela começaria a se direcionar de um modo correto. Então ela está passando por esse processo. E essa religião inicial foi a base para que outras religiões fossem criadas também em busca desse mesmo objetivo. Então, e geração após geração, os espíritos continuavam inspirando, como por exemplo, um espírito que reencarnava como Santo Agostinho, como Santo Antônio de Pádua, como tantos outros que apareceram por aí, que vieram como missionários inspirados por esses espíritos também, porque eles não vieram sozinhos para fazer isso. Aquela história, você vai lá que a gente está te dando apoio aqui por trás. E aí então eles continuavam passando essa mensagem. E formando esses novos trabalhadores, esses continuadores dessa mesma mensagem. Essa última passagem que Emmanuel coloca para nós aqui, ele disse, né, foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino. E nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Então ele vivenciou aquele exemplo, vivenciou aquela situação de trazer essa mensagem, de passar por dificuldades, de enfrentar os opositores, de ser caluniado, de ser acusado e tudo mais. E quando ele preparou esses mensageiros para que realizassem esse mesmo trabalho, eles também seriam submetidos a essa mesma situação. Não porque era uma prova necessária para todos eles, não porque isso era uma carga, um fardo natural para esses mensageiros, mas porque a condição do mundo faria com que eles passassem por isso. E eles estariam preparados moralmente para enfrentar essas dificuldades, para perseverar no objetivo dessa missão, exatamente porque essa é a situação que enfrentariam. A gente nunca consegue transformar alguma coisa sem antes destruir algo que já existe. Toda nova filosofia passa por esse processo. Como a gente lembra sempre, o próprio Divaldo Franco fala sobre isso numa entrevista que ele deu. Ele lembra isso e a gente pode encaixar isso em qualquer situação. E ele fala isso de um modo geral. Ele dizia assim que toda nova filosofia passa por 3 processos. Nós já conversamos sobre isso. O primeiro processo, quando ela aparece, ela é ridicularizada. Ninguém acredita, todo mundo debocha, todo mundo começa a fazer apontamentos da sua ridicularidade. Obrigado, Cindizinha. Da sua ridicularidade e coisa e tal. Se ela sobrevive a essa primeira passagem, essa primeira fase, se ela sobrevive a todas essas calúnias e todos esses constrangimentos, ela entra na segunda fase, que é a fase do enfrentamento, é a fase do combate. Então uma ideia, depois que ela foi ridicularizada e mesmo assim ela sobreviveu, ela começa a encontrar agora os opositores. Aí saem a plateia, aquela plateia que fica rindo na arquibancada, e começam a entrar os juízes para poder condenar, para poder apontar, para poder criticar e tudo mais. Passando, se ela sobreviver a essa segunda fase do combate, ela entra na terceira, que é a fase da aceitação. A gente pode imaginar isso no cristianismo, a gente pode imaginar isso no espiritismo. A própria doutrina foi assim. Allan Kardec, quando ele trouxe essa ideia da comunicação dos espíritos, dessa nova filosofia, falando de continuidade da vida, falando da existência do mundo espiritual, falando sobre a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, falando sobre a reencarnação, ele foi ridicularizado na época. As pessoas diziam que ele era louco, as pessoas diziam que ele estava passando por transtornos mentais, aquela coisa toda. Então ele passou pela fase da ridicularização. Quando viram que a coisa era mais séria do que imaginavam, veio a fase do combate. Aí então ele começou a sofrer o combate dos cientistas, dos filósofos, dos religiosos. Os amigos se afastaram e tudo mais. Depois veio a fase da aceitação, que é exatamente essa fase que hoje nós estamos vivenciando. Estamos enfrentando a fase do combate, entrando na fase de aceitação. Então a gente está naquela fase intermediária entre o segundo e o terceiro estágio. E por estarmos nessa fase de combate, dessa nova filosofia,
a gente percebe que o contexto do nosso mundo hoje é bastante semelhante àquele que era do passado, mais uma vez diferenciando-se apenas na intensidade das coisas. Porque a gente via, por exemplo, assim, que o missionário, quando chega aqui no nosso mundo, o missionário não é aquele que veste uma batina e sai pregando religiões pelo mundo afora. O missionário, ele pode se encontrar nas mais diversas situações. Ele pode ser o missionário da filosofia, o missionário da educação, o missionário da ciência. E quando ele traz uma nova proposta para aquele meio, ele é combatido. Vamos supor que eu seja um missionário, que a minha proposta é entrar no meio político para fazer uma moralização daquele ambiente. Eu vou lidar com interesses, eu vou lidar com corrupção, eu vou lidar com ameaça, eu vou lidar com escândalos. E exatamente por passar por todas essas fases, eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo. Olha, 3 caminhos, né? Ou eu persevero naquela proposta inicial para chegar àquele objetivo final, ou eu desisto daquilo a que me propus fazer, ou eu me deixo levar pela tendência e me corrompo. São esses 3 caminhos. Então, em todos os campos é assim. Eu posso me tornar um delegado de polícia, por exemplo, com a missão de moralizar essa instituição, de dar segurança para a sociedade. Eu posso ser um missionário das religiões, como eu coloquei para vocês. Então, assim, em cada ambiente que você entra, trazendo uma nova proposta de vivência, nós vamos enfrentar interesses. E as reações daqueles que estão sendo enfrentados, daqueles que estão perdendo, são reações das mais diversas. Na época de Jesus, propuseram a crucificação dele. Nos tempos de hoje, tem a corrupção, tem os escândalos, tem a calúnia, sempre para derrubar aquele que de alguma forma prejudica os interesses das pessoas. Mas como o próprio Jesus vivenciou naquela época, e não porque ele deveria passar por isso, mas era porque o cenário da época, o momento daquela sociedade faria com que ele enfrentasse essas dificuldades, coloca exatamente isso. Assim, pois, diz Emmanuel para nós, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Então, primeiro porque vai enfrentar essas dificuldades nas mesmas normas que Jesus enfrentou na sua época. E segundo que aquele que não conseguiu ainda entender essa nova proposta é aquele que ainda não despertou para a verdade, quer dizer, faz parte daquele momento, daquela fase da evolução do espírito, em que ele vai ter que brigar com os seus próprios interesses, porque ou ele, né, bom dia Cícero, porque ou ele renuncia a esses prazeres, a essas facilidades do mundo, ou ele ignora o mundo espiritual e continua vivendo essa fantasia, essa ilusão. E por que a gente diz fantasia e ilusão? Porque no momento em que ele tiver de retornar ao mundo espiritual, tiver que desencarnar desse mundo, e a própria palavra desencarnar é uma palavra muito forte, porque ela diz o seguinte: desencarnar significa você deixar a carne, significa você retornar para aquele ambiente etéreo, aquele ambiente sutil, onde você será realmente quem você é, e não viverá em função das aparências e das fantasias que esse nosso corpo carnal acaba proporcionando. Então a gente retorna para o mundo espiritual e se depara com uma realidade diferente. E essa realidade traz exatamente aquele sofrimento moral característico de todos os espíritos que não se deram conta de que essa realidade é de fato verdadeira. E nós estamos aprendendo isso agora, que existe esse novo mundo, que os espíritos vêm até nós dizendo isso, mostrando para nós que nós temos vários caminhos a seguir, mas a maioria desses caminhos, infelizmente, são aqueles que proporcionam sofrimento, que proporcionam grandes dificuldades, ou existe aquele caminho onde nós teremos mais tranquilidade, mais serenidade para continuarmos crescendo. A próxima etapa não é uma etapa definitiva. A próxima etapa continua sendo também uma etapa transitória. Transitória onde nós saímos de uma condição para outra condição e assim vamos evoluindo de condição em condição nessa oscilação, né? Me fugiu a palavra agora, mas
nesse estado intermitente, em que ora você se encontra num plano, depois você se encontra no outro, e assim a gente vai subindo degraus e mais degraus. Algumas vezes a gente se estaciona numa mesma condição. Então, a partir do momento em que nós abraçamos uma filosofia como essa, em que nós nos declaramos, por exemplo, dentro do nosso meio, em que nós nos declaramos espíritas, nós assumimos de imediato o mesmo compromisso, a mesma missão que todos aqueles que nos antecederam também assumiram. E ao mesmo tempo em que assumiram essa missão, assumiram também as dificuldades que são pertinentes a ela. Críticas, dificuldades, enfrentamentos, sofrimentos morais, desânimo, dor. Porque a gente tenta fazer, eu queria muito vivenciar, viver num mundo melhor. Mas que para poder viver num mundo melhor a gente precisa transformar o nosso próprio mundo. Nessa época que a gente vivencia hoje, de transição, a chamada transição planetária, bom dia pessoal que chegou, a chamada transição planetária é uma fase em que o nosso mundo está sendo transformado, mas ele está sendo transformado exatamente pela nossa perseverança. E quanto mais desses missionários, quanto mais desses mensageiros estiverem aqui no nosso mundo, fazendo esse trabalho, apesar de todas as dificuldades, maior será essa transformação, mais rápida ela será. Então estarmos aqui hoje, nos declarando espíritas, nos declarando continuadores desse trabalho, nós temos que ir um pouco mais além. Porque muitos de nós nos aproximamos dessa filosofia como sendo para nós de fato uma tábua de salvação. Muitos de nós ainda buscamos essa salvação. E nós já conversamos que essa salvação deve ser, na verdade, abolida do nosso modo de pensar, porque ninguém veio para se salvar. Todo mundo veio para transformar. Porque quando você pensa em salvação, você pensa numa condição definitiva. Você se salvou, está tudo certo, tudo resolvido, está tudo bem. E não é assim que a coisa funciona. Então, da nossa parte, é exatamente compreender a responsabilidade desse missionário que esteve entre nós, desse espírito altamente evoluído que esteve entre nós, respeitando pelo trabalho que ele fez, compreendendo as pedras que ele teve que contornar nesse seu caminho e perceber que para a gente poder chegar na mesma condição que ele, o caminho será o mesmo. As mesmas pedras vão aparecer, as mesmas dificuldades. Felizmente hoje ninguém precisa ser crucificado, ninguém precisa ser executado em nome da difusão dessa mensagem. Mas muitos homens no passado foram queimados na fogueira. Eu me lembro, por exemplo, de John Hus, que segundo Leon Denis foi uma das encarnações anteriores de Allan Kardec. Ele era um padre, ele era um sacerdote que pregava a reencarnação. E ele foi condenado pela igreja e foi queimado pela Inquisição. Olha só, dentro da própria igreja, era um sacerdote, foi condenado e executado pela Inquisição. Faça uma pesquisa sobre John Hus para vocês conhecerem um pouquinho a história dele. Então, no passado, voltando 4, 5 séculos no passado, nós temos ainda aquelas pessoas que eram executadas em nome dessa fé. Hoje não. Hoje nós temos assim as pessoas que apenas nos apontam, apenas nos criticam, e mesmo assim a gente se sente desanimado. A gente vai no Centro Espírita, né? Tem a palestra dele? Então quem puder procurar lá no YouTube deve achar, né, falando sobre John Hus. É uma história muito, muito interessante dele. Tem um filme sobre isso, eu tenho um filme dele. Né? Então nós começamos ali a analisar a diferença de uma época para outra. Algumas vezes a gente vai para um centro espírita, por exemplo, você chega lá e vê aquelas pessoas que pensam de um modo diferente, que é o médium que não concorda com aquilo que você faz, que você vai fazer um trabalho de caridade, alguém começa a reclamar daquilo que você está fazendo, aí a gente fica desanimado, pensando assim, poxa vida, mas eu fico tão desanimado só de imaginar ir para o centro, encontrar aquela pessoa que está me criticando, sabe? Já fico desanimado, já fico à vontade de fazer. No passado as pessoas eram queimadas e crucificadas. E hoje nós desanimamos porque alguém faz cara feia para nós. Então é essa fortaleza que a gente precisa construir dentro de nós, de entender que não é por causa das pessoas que nós estamos ali, mas é pela causa que nós abraçamos. Quer dizer, você ser espírita, você abraçou uma causa.
uma causa filosófica, uma causa profunda de transformação, não apenas de nós mesmos, mas principalmente do ambiente onde nós nos encontramos. Então fica desanimado, fica chorando no cantinho lá, porque o outro brigou, porque o outro não concordou, é fraqueza nossa. Basta a gente lembrar dos exemplos e das pedras que outras pessoas já carregaram, já tiraram do nosso caminho, porque foram eles que limparam o nosso caminho. Hoje a gente não tem mais aqueles pedregulhos. A gente tem algumas pedrinhas no meio do caminho. Os pedregulhos eles já tiraram. Agora o caminho está ficando cada vez mais plano para nós. E é essa perseverança que a gente precisa continuar para nós. Já que o cristão que aspira a movimentar-se entre as facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. A verdade está na nossa frente e a gente está cada vez mais próxima dela, no nosso entendimento, na nossa compreensão. Isso é que é fundamental. Então, meus amigos, essa mensagem de hoje, né, a gente fez aquela viagem inicial, compreendendo quem foram, desde o começo, né, porque quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente vê aqueles que fizeram parte da evolução de um determinado povo. Né, o povo hebreu, depois vieram os judeus, conhecemos um pouquinho da história dele, quem foram os missionários, mas a gente pode imaginar em todo quanto é lugar, na Europa, na Ásia, na África, espíritos que também tiveram grande relevância nessa transformação, porque ela foi uma transformação que não aconteceu apenas num ponto, aconteceu em vários locais ao mesmo tempo. Nós conhecemos apenas uma parte dessa história, mas vários missionários também enfrentaram tudo isso, passaram por condenações. Por exemplo, pegar Maomé, por exemplo, Mohammed, né, que é o nome que eles gostam de chamar os muçulmanos, ele então sofreu barbaridades, porque ele teve que contrariar uma cultura politeísta e cheia de interesses para trazer uma mensagem de um monoteísmo que conduziria os homens de um modo diferente. E ainda assim essa mensagem é distorcida. Então, quer dizer, muito trabalho foi feito no passado para que a gente chegasse hoje nessa tranquilidade que a gente vive, tranquilidade, apesar dessas pequenas turbulências que a gente observa dentro do meio religioso, mas é uma tranquilidade muito maior do que aqueles que tiveram no passado. Então hoje nós temos ali, fizemos essa viagem na história, conhecemos um pouquinho, imaginamos um pouquinho sobre aquela, né, certamente que tem, só não vai ter táxi, né, Fletcher, mas certamente tem lá. Tem taxista, pedreiro, tem todo mundo lá, né? Porque parece engraçado, Fletcher, mas não é não, porque as pessoas vão para o mundo espiritual e elas são aquilo que elas acreditam ser. Então, dependendo do que você imaginar que você será no mundo espiritual, certamente você será assim, não tenha dúvidas disso. Até estrangeiros no mundo espiritual nós temos lá, porque eles se acreditam assim, por que não? Então, fechando por aqui, meus amigos, essa nossa mensagem. Então, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus também nos enviou para nos ajudarmos a nós mesmos. Então essa é a nossa tarefa. Como nós vamos ajudar? O que nós esperamos realmente com esse auxílio? Quais são os preparativos que nós fizemos e qual é o preparo que nós temos hoje para darmos cumprimento nessa missão que nós abraçamos com tanto carinho, com tanto amor, que é exatamente a filosofia de vida que nós temos hoje. Essa filosofia não é para nós apenas, mas é uma filosofia que tem um propósito de transformar o mundo que a gente vive, ainda que seja o nosso mundo familiar, o nosso mundo profissional, o nosso mundo religioso, seja lá qual for. Então, quer dizer, somos ali a referência pelo fato de termos assinado moralmente esse contrato de dizer assim, eu quero ser o seguidor, eu quero ser também o trabalhador. Então agora é a gente fazer com que esse trabalho realmente seja cumprido. Então fechamos por aqui, tá? Eu espero que esse nosso passeio no tempo tenha sido produtivo, para a gente poder pensar um pouquinho nas coisas do passado, nas coisas do presente, no nosso papel diante disso tudo. E a gente fecha por aqui então a nossa semana. A Betinha colocou para nós, né, eu aconselho lerem um livro Renovando Atitudes, de Hamed, que tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje, né? Então lá Hamed com uma preocupação muito grande em trazer para nós esses ensinamentos morais, né? Então vale a pena